Meus amados irmãos, nós estávamos reunidos há alguns anos atrás no evento missionário. O tema do concílio naquela época, inclusive também tema desse evento missionário da Igreja Metodista Livre, era oração e ação por um mundo melhor. Oração e ação por um mundo melhor. Tínhamos isso como um moto, como um tema para nós naquele ano, e havíamos convidado um pastor de uma outra denominação para falar desse congresso missionário. Ele chegou, eu não o conheci, ele viu que havia uma faixa com o tema oração e ação por um mundo melhor, e ele começou o seu sermão, ou o seu estudo, a sua palestra da seguinte forma: ele disse: oração e ação sim, mundo melhor não. Ele já chegou chutando o pau da barraca, né? Ele foi convidado para falar sobre aquele tema, e aquele era o nosso lema, e aquela era o que nós sentimos de Deus: oração e ação por um mundo melhor. Então ele disse assim: oração e ação? Sim. Mundo melhor? Jamais. Mundo melhor? Que utopia é essa? O mundo vai de mal a pior. Bem, ele estava refletindo sua teologia. Ele também era cristão, mas como cristão, ele não tinha uma concepção do reino de Deus muito otimista, ou para os dias de hoje. Tudo que ele conseguia conceber a respeito de reino de Deus era alguma coisa que ele anteria para depois da segunda vinda de Cristo. Como a visão dele de reino de Deus era algo que se iniciaria única e tão somente de maneira abrupta a partir da segunda vinda de Cristo, nenhuma esperança de melhora ele via para o aqui e agora. O reino estava adiado, o reino estava postergado segundo a sua teologia, segundo a sua concepção do reino. Portanto, ele era pessimista em relação ao aqui e agora. Ele era pessimista, inclusive, a respeito da ação da igreja. Ele via a ação da igreja como uma espécie de arca de Noé. Vamos salvar as almas, porque esse mundo vai ser destruído. Não há uma ação que a igreja tenha na terra benigna, que venha a melhorar, a aprimorar a humanidade, que venha trazer luz, que venha trazer benefícios. Não, a humanidade tende, segundo essa perspectiva, essa teologia, ela tende a piorar, a degringolar. Ela está no processo de decadência. Então as coisas tendem a piorar. E quando nós pensamos na igreja, ela é como uma arca de Noé. Ela está para salvar apenas as almas, porque o resto já está perdido. Não há nenhuma esperança mais para a sociedade. Não há como melhorar a sociedade. Não há como aprimorar as coisas. Não há como santificar a sociedade. Então vamos salvar as almas. Vamos pregar o evangelho apenas que atinja a área espiritual da pessoa e não o homem como um todo. Essa é a concepção de um reino adiado, muito pessimista em relação à ação da igreja no aqui e agora. Bom, e por que é que existe esse ponto de vista? Porque os judeus não esperavam o Messias. O Messias não significa rei. A palavra Cristo significa Messias, significa o ungido, ou o rei, em outras palavras. Esse rei que os judeus aguardavam, esse Messias tão esperado pelos judeus, para eles viria como um rei poderoso, que combateria os opressores e que concederia uma espécie de hegemonia política ao Estado de Israel, à nação que naquela oportunidade, nos dias de Jesus, estava debaixo do jugo do imperialismo romano.
Então, para eles, o Messias seria um guerreiro, um libertador, a semelhança de Moisés, um rei como foi Davi. Pensavam em termos muito políticos do aqui e agora. Como Jesus Cristo veio, como Messias, como Cristo, mas começa a dizer algumas coisas como: o meu reino não é daqui. Não foi isso que ele disse para Pilatos? O meu reino não é desse mundo. Pilatos, no diálogo com Jesus, pergunta: tu és o Cristo, tu és o rei dos judeus? Ele responde: tu dizes e verdadeiramente falaste, eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Ele fala algumas coisas estranhas, mas não é desse mundo. O que os judeus estão esperando não é um reino deste mundo. Então, é esta a causa principal dos judeus não terem reconhecido o seu Messias. Porque Cristo, na sua vinda, como não veio como um libertador político, como não correspondeu às expectativas que eles tinham até então, Jesus foi uma tremenda frustração. Então não pode ter sido esse. Para eles então não foi. E para muitos cristãos, Jesus não está reinando. Para muitos cristãos, Jesus um dia vai reinar. Isso é coisa para depois da segunda vinda. Por enquanto não. Eu queria então falar um pouquinho sobre isso, porque acho extremamente importante esse assunto. Primeira coisa interessante é: pega lá o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. Repare como é que Jesus inicia o seu ministério. Aliás, a sua primeira pregação qual foi? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, dizia Jesus. Como é que termina? Ele começa assim o Evangelho, ele começa assim o seu ministério. E quais são as suas últimas palavras aqui na terra antes de subir ao céu? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Não é isso que ele diz? Ele começa dizendo, inicia seu ministério dizendo: o reino de Deus está próximo. Ele termina o seu ministério terrestre, suas últimas palavras aqui na terra: todo poder me é dado. Ou em outras palavras, todo poder me foi dado. Passado, concluído, feito. Foi dado. Jesus, quando estava na cruz, ele já disse: foi consumado. E ele subiu aos céus e está sentado aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o livro de Apocalipse, a grande revelação, o apresenta no meio do trono. O Cordeiro visto no meio do trono, reinando. E o apóstolo Paulo fala sobre o reino de Deus em termos do aqui e agora. O apóstolo Paulo fala assim, em Efésios capítulo 2, também em Efésios capítulo 1, ele diz assim: que nós estamos assentados juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade. A nossa posição como cristãos, a nossa posição espiritual é muito elevada. Nós estamos posicionalmente colocados acima de todo principado e potestade, acima dos reis, acima de todos os poderes que existem no universo, porque nós estamos assentados no trono, ao lado do trono, juntamente com Cristo. É isso que diz o apóstolo Paulo, e foi isso que Jesus nos prometeu. Ele prometeu para a gente a autoridade sobre os demônios. Ele não disse que essa autoridade sobre os demônios seria alguma coisa que nós conquistaríamos no além, no pós-morte, numa segunda vinda de Cristo. Não, ele disse que era algo concedido, conferido a nós para já, porque nossa posição é acima. A nossa posição é de quem está sentado
do lado de Jesus, reinando com Cristo. E Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, reina hoje. Esse Jesus que disse: está próximo o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é chegado durante o seu próprio ministério. Ele não apenas disse que o reino estava próximo, como ele também declarou que esse reino que estava próximo no início de seu ministério veio a ser chegado. E a gente pode abrir lá, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, veja o que temos aqui. Versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E olha o que ele fala na sequência. Ele conta uma parábola. Ou como alguém pode entrar na casa do valente forte e levar dali seus bens, sem antes primeiramente não amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Que parábola é essa? Jesus fala: quem é que entra na casa de uma pessoa valente para saquear os bens do valente, sem primeiro tomar o cuidado de manietar, de amarrar, de prender o valente? Porque só assim poderá saquear os seus bens. Por que Jesus conta essa parábola dentro desse contexto? Esse é um contexto em que Jesus está saqueando o inferno. Aquelas almas, aqueles seres humanos que estavam debaixo do domínio de Satanás até então, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, estão encontrando libertação. Cristo as está libertando. Os inimigos de Jesus, os religiosos daquela época, disseram: ele expulsa demônios pelo espírito maioral dos demônios, que se chama Beelzebul. Jesus disse: uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Onde já se viu o diabo lutando contra o diabo? Que desorganização! Onde é que vai parar? Aí nem precisa dos filhos de Deus para combater os filhos das trevas. Os demônios vão se despedaçar, vão acabar consigo mesmo. Bem, os demônios são tudo menos burros. Não vão fazer uma coisa dessa. Então os demônios não estão expulsando demônios, não estão combatendo demônios entre si. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. É sinal que o reino está entre nós, que o reino é presente. Por quê? Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiramente não amarrar o valente. Quem é o valente aqui nessa parábola? É o diabo, o príncipe deste mundo, o mundo que estava em trevas, o mundo que até então tinha Satanás como mentor, como uma espécie de rei, opressor, dominador, enganador, estava dominando as nações. Entra a luz desse mundo na pessoa de Jesus Cristo. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e as trevas não prevaleceram contra esta luz que entrou no mundo. João
Evangelho de João, os primeiros versículos já dizem isso. As trevas não prevaleceram contra a luz entrou e chegou para valer, chegou para ficar. Jesus entra saqueando os bens do valente, uma alma que estava nas mãos desse valente que é Satanás, agora é resgatada, liberta, milagrosamente, pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: isso é um sinal do reino de Deus, porque o valente já foi amarrado. Jesus fala do diabo como já estando amarrado. O problema é que a gente às vezes não consegue reconhecer isso, não é mesmo? Jesus chegou e disse para Pedro. Pedro fez uma das confissões mais lindas a respeito de Jesus. Se não me engano, está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus chega para Pedro e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevaleceram. E não prevaleceram por quê? Porque quando Cristo inaugura o seu ministério, ele amarra Satanás, no sentido, precisa ser interpretado, não é um amarrar que coloca o diabo numa condição de inoperância, não, é no mesmo sentido registrado em Apocalipse capítulo 20, que trata do milênio, que diz que o Senhor, o anjo de Deus, amarrou a Satanás para que não enganasse mais as nações. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo a todas as nações. Jesus diz: todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa igreja edificada pelo Senhor vai ser bem sucedida na sua missão. Por quê? Porque Cristo a designou para o sucesso e já fez os arranjos necessários para que a igreja seja bem sucedida, restringindo a ação do demônio, restringindo, limitando, amarrando, cerceando o demônio em termos que ele não é mais capaz de impedir o sucesso da igreja, de continuar a enganar as nações. Meus amados irmãos, quando nós hoje pregamos o Evangelho, aqueles que nos ouvem, e não importam quantos sejam eles debaixo do domínio do capeta, não importa quantos demônios e quanta legião e quantos pactos já fez com o inferno, o diabo não pode prender essa criatura de maneira definitiva. O poder do Evangelho é extraordinariamente maior, e a palavra do Evangelho, esta graça, é libertadora. A gente precisa se apropriar disso, dessa convicção, desta fé. E o diabo não nos toca, e o maligno não nos toca, diz o apóstolo João. E o maligno não nos toca. O problema nosso com o maligno é quando nós damos lugar a ele, porque ele anda em derredor, ele ainda procura uma brecha. Se uma criatura humana prefere continuar escrava do pecado, escrava do diabo, tem toda a liberdade para isso. Se alguém busca o mal, se apega ao mal, então se coloca no raio de ação do inimigo. Diz Santo Agostinho que o diabo está amarrado como um cão acorrentado,
Um cão acorrentado que tem na sua corrente uma espécie de limite de ação. O problema é quando nós, por livre, espontânea vontade, nos colocamos no raio de ação do inimigo. Está entendendo? Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, fala disso em termos passados. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em termos passados, nós como cristãos já fomos tirados de um certo império e colocados agora debaixo do reino e do governo de Jesus Cristo. Isso já é presente, porque Cristo reina e governa, e Ele reina e governa em termos espirituais. É muito curioso que quando Cristo entrou em Jerusalém, e era a entrada triunfal dele, quando foi recebido, aclamado rei, pela multidão de seus discípulos, que diziam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus não entrou montado num cavalo brioso, um poderoso exército. Jesus entrou montado num jumentinho. Isso fala da essência do reino de Deus, de uma natureza do reino de Deus que nada tem a ver com a natureza dos reinos daqui na terra. Precisamos cair a ficha de uma vez por todas, que quando Cristo entra em Jerusalém, Ele entrou como rei. Os seus pés estiveram em Jerusalém, e o rei chegou. E quando o rei chegou em Jerusalém, ele não foi bater de frente com Herodes, não foi bater de frente com Pilatos, não foi no palácio do governo, ele foi ao templo. O governo de Jesus Cristo é um governo espiritual. O governo de Jesus Cristo tem uma natureza distinta. E Cristo falou mais sobre seu governo, mais sobre seu reino, do que falou sobre qualquer outro assunto. Pode pesquisar. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, antes da sua ascensão aos céus, naqueles 40 dias que ficou com os discípulos, o tema predominante, o tema central, conforme o livro de Atos relata, foi o tema do reino de Deus. O reino de Deus. E as parábolas de Jesus se concentram grandemente nesse tema. Temos um capítulo repleto em Mateus, capítulo 13, repleto de parábolas do reino de Deus. E a primeira parábola do reino ali registrada é que o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, e uma parte da semente cai no caminho, e vem os pássaros e roubam. Que raio divino é esse? A outra semente do reino caiu em terreno rochoso, árido. Cresce a semente rapidamente, mas não encontra os nutrientes, não encontra força para seguir crescendo e acaba sucumbindo. Uma terceira parte cai no meio dos espinhos, que representam ali os prazeres, os interesses, as diversas coisas desta vida, que clamam pela nossa atenção, que clamam pela nossa dedicação, que querem nos convencer o tempo todo que viver é isso, que viver é aquilo, que querem a nossa prioridade. E por causa dos espinhos, a planta foi sufocada. E apenas uma quarta parte cai em terra boa, em terreno que vai ser propício para o crescimento, para o desenvolvimento. Meus irmãos, quando Jesus falou dessa parábola do reino, o que ele está querendo ensinar para nós? Que o reino de Deus
de maneira distinta daquilo que muitas pessoas pensam e imaginam, vai se dar de maneira abrupta. De uma hora para outra, Jesus reina sobre tudo e todos. Mostra o reino de Deus que tem um certo antagonismo, uma certa frustração. 3/4 da semente, de toda aquela semente, 3/4 partes caem em terreno que não vai dar em nada. É mais frustração do que vitória. Mas 1/4 parte cai em terra boa, e o reino de Deus é isso, meus amados irmãos. E a esperança da terra é que ainda tem gente que dá ouvidos ao Evangelho e ao chamado de Jesus Cristo. O reino de Deus, de que Jesus fala aqui, só pode ser algo que se processa aqui e agora, porque é só no aqui e no agora que as pessoas têm condição de dizer não para o Evangelho, têm oportunidade de se fechar para a graça que é oferecida. Isso jamais acontecerá depois da segunda vinda de Cristo, porque quando Cristo voltar a segunda vez, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não haverá lugar para oposição, não haverá lugar para o diabo. Jesus fala mais sobre o reino em termos do aqui e agora. Ele conta a parábola. O reino de Deus é como alguém, um senhor muito sábio e bondoso, que plantou o trigo, e o trigo cresceu bonito, e o trigo crescia forte. Mas o reino de Deus não tem apenas um homem plantando trigo, tem um inimigo plantando o joio. Muita gente não acredita no reino de Deus por causa da presença do joio. Muita gente não acredita na igreja por causa da presença do joio. Muita gente está fora do reino e está fora da igreja e está fazendo pouco caso da palavra de Deus por causa da presença do joio. Meus irmãos, o reino de Deus de que Jesus falou é um reino que ele é híbrido em sua natureza. Esse reino tem a presença do mal, esse reino tem a presença do inimigo plantando o joio. O trigo cresce e se desenvolve, e o inimigo não pode impedir isso. Mas sabendo que não pode impedir o crescimento do trigo, porque está amarrado, porque está restrito, porque não pode mais continuar enganando as nações, ele vai tumultuar. E vai encontrar aqueles que são seus. E infelizmente esse é o quadro. Quer saber mais sobre o reino de Deus? Jesus continua dizendo, Mateus capítulo 13: o reino de Deus é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Sabia que é menor de todas as sementes? Pelo menos foi citado e mencionado por Jesus, porque naquela época era considerada a menor de todas as sementes. Porque Jesus comparou o reino de Deus à menor de todas as sementes. Porque Jesus compara o reino de Deus a uma semente tão pequenina plantada na terra. O que acontece com uma semente plantada? Se tudo der certo, ela vai germinar, vai brotar. No dia seguinte você já encontra uma árvore ali? Não. Ela vai crescendo paulatinamente, pouco a pouco. Quando você pensa em reino de Deus em termos de uma pequena semente, o que você acha disso? A gente tende a fazer pouco caso disso. Cadê o reino que eu não vejo? Quanta gente desprezando o reino por causa dessa frase. Cadê o reino que eu não vejo? Esse é o rei Jesus. Caçoavam dele, botavam uma coroa de espinho nele. Esse é o teu governo?
esses 12 apóstolos, e ainda no meio deles tem um joio, um traíra, um Judas. E não pareciam tão corajosos assim, porque na hora do vamos ver o que aconteceu, Jesus ficou sozinho. Será que vai ser alguma coisa daí? Esse é o reino? Que reino é esse? Rei é Nero, todo-poderoso, que está decretando a morte de todos os cristãos. Rei é Calígula, Domiciano e todos os déspotas, tiranos, que tentaram acabar, aniquilar o cristianismo já no seu nascedouro. Como pássaros que roubam a semente, como adversários que querem sufocar, mas não tem poder. Nero estava restrito, amarrado. Calígula estava restrito, amarrado, embora você visse ele belo e solto, andando, pintando e bordando, não pôde conter o avançar da igreja, e essa igreja vai crescer tanto em número que ela vai sufocar o Império Romano. Eu pergunto para vocês, meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês conhecem a profecia de Daniel capítulo 2? Se não conhecem, deveriam conhecer. Vamos abrir lá, Daniel capítulo 2. Pode ir abrindo aí. Eu vou ler só o versículo 44, 45 também, mas eu vou resumir para vocês esse texto. Trata-se do sonho de Nabucodonosor, um sonho enigmático. Ninguém conseguiu solucionar, nem um mago, nem um feiticeiro. Daniel, homem de Deus, profeta do Senhor, foi chamado, e ele recebeu de Deus a revelação, a interpretação. E essa visão é de uma estátua dividida em quatro partes, que simbolizam distintos reinos. O Império Babilônico, que era aquele contemporâneo a Daniel. O rei Nabucodonosor era rei da Babilônia. O reino que se segue é o reino Medo-Persa. Depois temos o Império Macedônico, o Império Grego, de Alexandre o Grande. E temos um quarto reino, um quarto governo, na sequência desse. Isso historicamente todo mundo sabe, todo mundo conhece, isso aí é clássico. Quarto governo que segue ao Império Macedônio é o Império Romano. Veja a conclusão, versículo 44, do capítulo 2. Diz o profeta Daniel, na época desses reis, referindo-se a esse quarto governo, esse quarto império que viria ainda, que seria algo lá no futuro, nos dias do Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra, meus irmãos, que se soltou sem auxílio de mãos, esse Cristo que nasceu da Virgem Maria nos dias do quarto império, que é o Império Romano, desse rei que veio para ficar, desse Jesus que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que inaugurou o seu reino aqui na terra. Como uma pedra que rola e que alcança o alvo, como uma semente que
uma vez plantada, germina e cresce. Como terminou o Império Romano? Não teve um imperador que se converteu ao cristianismo? Não temos um Império Romano que sucumbe aos pés do cristianismo? Eu pergunto, cadê o Império Romano? Cadê o Império Macedônico? Cadê o Império Babilônico? Não sei se você está conseguindo perceber. Aquela pequena semente cresceu. Se a gente fosse contar hoje o número de cristãos que existe na terra e o número de todos os cristãos que já existiram desde então, mas diz a parábola do grão de mostarda que uma vez plantada a semente, ela cresce, torna-se árvore grande, torna-se grande, e quando ela se torna grande, os pássaros, não, sim, diz o texto, os pássaros vêm alinhar-se debaixo das folhagens desta grande árvore. E os pássaros das parábolas de Jesus não representam coisa boa, são os pássaros que vêm para roubar a semente quando ela ainda é pequena e está no caminho. E esses pássaros que representam o inimigo, esses pássaros que representam o inimigo que plantou o joio, esses pássaros estão ali, associados, debaixo da sombra da árvore. Não é esse o quadro que encontramos hoje. Não temos uma igreja grande em número, poderosa em termos de quanta gente se declara cristã, de quantos não são aqueles que se declaram adoradores de Jesus, que não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não temos aqueles reinos que são considerados reinos cristãos, de nações cristãs, que na sua grande maioria, somados, representam as maiores potências deste mundo. Mas, meus irmãos, cresceu a árvore, o inimigo não pôde contra ela, mas ela não cresceu homogênea, pura, mas como disse, profetizava já Jesus há muito tempo, o joio no meio do trigo, os pássaros vieram alinhar-se. A igreja, com associações espúrias, a igreja com joio, realidade do reino de Deus, descrita, pintada por Jesus, com toda a clareza. O reino de Deus, ele diz numa próxima parábola, é como alguém que joga, um pescador que joga a rede ao mar e recolhe todo tipo de peixe, todo tipo de peixe, peixes bons e peixes maus. Como é que podemos entender isso acontecendo depois da segunda vinda de Cristo? De maneira alguma. Não vai ter para mais ninguém, não vai ter para peixe mau, não vai ter pescaria ambígua, vai ter só peixe bom depois da segunda vinda de Cristo. Mas antes, aqui e agora, a natureza do reino de Deus é híbrida. Tem joio e tem trigo, tem peixe bom, tem peixe mau. A árvore cresce, mas tem pássaros. Meus amados irmãos, termino com a seguinte consideração, que encontramos lá em Hebreus capítulo 2. O autor de Hebreus também fala bastante sobre o reino de Deus. E no capítulo 2 ele diz o seguinte: falando de Cristo, ele diz assim, versículo 7: tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glórias e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Não está falando de Jesus aqui? Obviamente está falando. Tudo sujeitaste debaixo dos pés. O que ele fala a respeito de Jesus é uma declaração de que todas as coisas já estão debaixo dos pés de Jesus.
Jesus já está sentado sobre o trono, acima de todo principado e potestade, e todas as coisas já estão debaixo dos pés de Jesus. Mas veja que coisa intrigante. Na sequência do versículo 8 ele diz: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhes tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Afirmações paradoxais, afirmações antagônicas. Olha o que ele diz: todas as coisas estão debaixo do poder e domínio de Jesus. Nada existe que não esteja debaixo do seu controle e do seu domínio. Uma afirmação, e aqui contraria essa. Embora isto seja fato e verdade, nós não conseguimos enxergar todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas não é porque não conseguimos enxergar todas as coisas debaixo dos seus pés que negamos o fato que já aceitamos pela fé que o nosso Cristo está acima de todo principado e potestade, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso e reina. É o que concorda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, diz o apóstolo Paulo: é necessário que Jesus reine, pondo um a um todos os seus inimigos debaixo dos pés. É necessário que Cristo reine, colocando os seus inimigos debaixo dos pés. E ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E nesse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está tratando do tema da ressurreição, da vitória que a segunda vinda de Cristo trará a todos que nele esperam. Naquele dia, tragada será a morte pela vitória da ressurreição. E se dirá naquele dia, e se exclamará, e se louvará e bendirá a Deus, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O que isso significa? O apóstolo Paulo está dizendo claramente: é necessário que Jesus reine, pondo um a um seus inimigos debaixo dos pés. Um reino que se dá de maneira paulatina, gradativa, processual, que não vem de maneira abrupta como um vulcão, mas é muito mais semelhante a um grão de mostarda plantado, uma semente, uma árvore que vai crescendo. É necessário que ele reine, pondo os seus inimigos debaixo dos pés, um a um. O último inimigo qual é? O último inimigo a ser subjugado, colocado debaixo dos pés de Jesus, qual é? A morte. E quando é que esse último inimigo, que é a morte, será destruído? Na ocasião da segunda vinda de Cristo, quando se dará a ressurreição, o arrebatamento da igreja. Então esse reino de que Paulo fala, é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo é a morte. Só pode ser um reino que se dá aqui agora, antes da segunda vinda de Cristo, porque é por ocasião da segunda vinda de Cristo que se dará a derrota final, cabal, a destruição definitiva da morte, que é o último inimigo. É o reino de Deus que acontece antes da segunda vinda. Naquele dia, quando o último inimigo for entregue e colocado debaixo dos seus pés, ele não mais reinará. Nesses termos do reino que são colocados aqui por nós. Nesse dia, diz o autor, apóstolo Paulo, autor de 1 Coríntios, ele entregará tudo ao Pai. Tudo ao Pai. A si mesmo se entregará ao Pai. Cristo está reinando e reina hoje, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés. A
A luz entrou no mundo de maneira que as trevas não vão prevalecer contra esta luz. A igreja foi plantada aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no reino dos céus haverá salvos provenientes de todas as tribos, povos, línguas e nações, conforme lemos no livro de Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7. A igreja é bem sucedida na sua missão. Satanás está amarrado no sentido de não poder impedir e de continuar enganando as nações e impedir o avançar da igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Jesus, quando viu os discípulos contentes porque os demônios se submetiam a eles, disse: alegrai-vos muito mais porque os nomes de vocês estão inscritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, caindo como um raio, sinal da perda de poder do inimigo. E as chaves do céu e da terra foram colocadas na mão da igreja. Aquilo que a gente unir na terra é ligado no céu. Gostou? Tá bom? O que mais? Estou falando alguma bobagem? Não está tudo isso nas escrituras sagradas? Tudo isso não nos pertence, mas não para nosso orgulho, porque no reino de Deus, dos céus, de que falou Jesus, é diferente do reino da terra. E não tem lugar para arrogante, presunçoso, que quer ser maioral. Eu quero ser o primeiro, eu quero estar... Não. Quem quiser ser o primeiro nesse reino, seja o servo de todos. Amém? Bom, espero com isso ajudar vocês a se libertarem de conceitos que podem ser limitadores, que restringem a sua visão da missão da igreja, da sua visão aqui na terra, porque Cristo veio desfazer as obras do diabo, veio expulsar demônios, veio curar enfermos, veio abençoar as pessoas, os seres humanos como um todo, não preocupado única e tão somente com a alma das pessoas, mas com o bem-estar das suas criaturas. Não há um único grão de areia neste universo, nesta terra, do qual Cristo não reivindique o domínio. Ele é rei e dono de tudo que há. E o diabo já foi derrotado na cruz. A primeira e a maior de todas as batalhas, a batalha definitiva, a batalha do dia D. Sabe do que eu estou falando? Na Segunda Guerra Mundial teve muitas batalhas, e teve a batalha final, mas a batalha mais importante não foi a batalha final. A batalha mais importante foi aquela da Normandia, conhecida como dia D. No dia D, as forças inimigas, falamos porque estávamos aqui no Brasil, pelo menos do lado de cá, né? Se eu fosse alemão, eu ia poder estar dizendo isso. Bom, as forças inimigas receberam uma derrota tão acachapante que nada podiam mais fazer para reverter o quadro, nada podiam mais fazer para mudar o rumo da guerra. Por isso nós podemos já dizermos, antes da batalha final, antes do Armagedon, que ainda está por vir, nós podemos dizer: já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo já venceu. Na cruz, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, na cruz ele despojou principados e potestades, os expôs ao vexame. Isso já posto, já feito, está consumado, todo o poder foi dado a Cristo. A batalha decisiva já aconteceu. O diabo não pode mudar o quadro, ele já é derrotado. Mas a guerra acabou no dia dele. Acabou na batalha da Normandia. O inimigo reconheceu a sua derrota, levantou a bandeira branca. Não, continuou a lutar, continuou a lutar. Muitas outras batalhas se sucederam, mas não puderam reverter o quadro. Nós continuamos numa guerra espiritual, meus amados irmãos, mas a nossa guerra espiritual é travada depois da batalha da Normandia, que aconteceu na cruz do Calvário. Cristo morreu e ressuscitou, e reina e vive, e dá poder e autoridade para a sua igreja. Deus abençoe você. Não é para ter medo do diabo, não é para ter medo de coisa alguma, é para confiar em Deus e fazer o bem, e pregar o Evangelho, em nome do Senhor. Amém?